Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Oliveira Ketkowski. Sou cientista político formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, e curso atualmente o mestrado em Ciências Sociais pela mesma instituição. Nesse vídeo, eu vou traçar alguns comentários a respeito do filósofo e teórico político inglês Thomas Hobbes. Nicolau Maquiavel, pensador político italiano, ao refletir sobre a realidade de sua época, elaborou não uma teoria do Estado moderno, mas sim uma teoria de como se formam os Estados, de como, na verdade, se constitui o Estado moderno. Isso é o começo da ciência política, ou se quisermos, da teoria e da técnica da política, entendida como uma disciplina autônoma, separada da moral e da religião. Começa, assim, a surgir os fundamentos da teoria moderna do Estado, que posteriormente receberá uma formulação mais completa nos séculos 17 e 18 pelo filósofo inglês Thomas Hobbes, na sua obra intitulada Leviatã. Hobbes assistiu à Revolução Democrática Inglesa de 1648 e se opôs a ela a partir de um ponto de vista aristocrata. Hobbes era um crítico das pretensões democráticas das revoluções burguesas inglesas. Vivendo em um tempo de conturbação e em meio a conflitos religiosos, Hobbes via no absolutismo o caminho pelo qual se estabeleceria a paz. A teoria do estado de Hobbes é a seguinte: quando os homens primitivos vivem no estado natural, como animais, eles se jogam uns contra os outros pelo desejo de poder, de riquezas, de propriedades. É o impulso à propriedade burguesa que se desenvolve na Inglaterra. Cada homem é um lobo para o seu próximo. Mas como dessa forma os homens se destroem aos outros, eles percebem a necessidade de estabelecerem entre eles um acordo, um contrato. Um contrato para constituírem um Estado que refreie os lobos, que impeça o desencadear dos egoísmos e a destruição mútua. Esse contrato cria o Estado absoluto, de poder absoluto. Hobbes aqui vai apresentar características que lembram Maquiavel. A necessidade de um soberano forte que imponha a ordem aos indivíduos. A noção do Estado como contrato revela um caráter mercantil e comercial das relações sociais burguesas. Os homens, por sua vez, não seriam propensos a criar um Estado que limitasse sua liberdade. Contudo, eles estabelecem as restrições em que vivem dentro do Estado, segundo Hobbes, com a finalidade de obter dessa forma sua própria conservação e uma vida mais confortável. Isto é, para saírem da miserável condição de guerra permanente que é consequência necessária das paixões naturais. Mas lembra Hobbes, os pactos sem espada não passam de palavras sem força. Para isso, o pacto social, a fim de permitir aos homens a vida em sociedade e a superação de seus egoísmos, deve produzir um Estado absoluto, duríssimo em seu poder. A obra hobbesiana é uma notável defesa da existência do Estado como garantidor da paz. A obra hobbesiana, ela de certa maneira, estabelece a função primordial do Estado, na teoria moderna do Estado, que é a manutenção da paz. Mas a sua defesa do absolutismo foi um objeto de crítica de outros pensadores, especialmente dentro da própria tradição contratualista. Jean-Jacques Rousseau, por exemplo, posteriormente vai opor a Hobbes uma objeção. Ao dizer que o homem, no estado natural, é um lobo para os seus semelhantes, Hobbes não descreve a natureza do homem, mas sim os homens de sua própria época. Rousseau não chega a dizer que Hobbes descreve os burgueses de sua época, mas na realidade Hobbes descreve o surgimento da burguesia, a formação do mercado, a luta e a crueldade que o caracterizam. Esse é um apanhado geral sobre a teoria hobbesiana a respeito do Estado. Vou aprofundar a partir de agora alguns aspectos do pensamento de Hobbes. São eles a concepção de natureza humana hobbesiana, o conceito de estado de natureza para Hobbes, o papel do medo na constituição do estado social da sociedade e o conceito de liberdade em Hobbes. O ser humano hobbesiano e o estado de natureza. Bom, Hobbes, assim como Maquiavel,
rejeita a tese aristotélica do homem como um ser social por natureza. Enquanto para os gregos o ser humano é um animal social por natureza, isto é naturalmente propício a viver em grupo, a viver em sociedade, a tendência humana, na perspectiva dos pensadores gregos, seria a agregação, a vida em sociedade. Em Hobbes, a tendência humana não é aristotélica. Em Hobbes, a tendência humana é para a desagregação. O ser humano é um animal tensionado para a necessidade, para a obrigatoriedade da vida em sociedade. O ser humano é hostil à sociedade. Ele nasce tensionado para viver em sociedade. Isso não significa que esteja apto para a vida social. Por isso, para o Hobbes, há a necessidade de impor um Estado, um soberano, um ente externo que vai promover a agregação dos seres humanos e, assim, dar forma e dar condição de possibilidade da civilização. Poderíamos a gente fazer uma aproximação aqui, né, de lembrar a máxima freudiana de que civilização é repressão. A vida em sociedade ela implica a repressão dos desejos individuais. E o Estado seria este ente que vem estabelecer esta repressão aos indivíduos para que estes, dotados de desejos, sejam, de certa maneira, coibidos a refrear os seus desejos face ao outro. Hobbes possui um juízo negativo quanto à condição natural do ser humano. Para ele, os seres humanos são possessivos, inconfiáveis e cruéis. A análise de Hobbes sobre a natureza humana é atemporal, ou seja, o estado de natureza, de conflitos, de todos contra todos, é constitutivo da natureza humana. Existe em todos os tempos. O estado de natureza ele está subjacente a toda a história da humanidade. E para frear a tendência humana à desagregação, ao conflito, à guerra, os seres humanos constroem um artifício chamado Estado. O estado de natureza, então, é constitutivo da natureza humana. Independente do tempo e do lugar, os homens apresentam características perenes e negativas. O mal é fecundo em Hobbes e permanece prevalecente. Há aqui um ponto muito relevante na obra hobbesiana. É o modelo diádico, estado de natureza, estado social. O estado de natureza não é um estado prévio temporalmente. É um estado latente do convívio humano. Pensemos em algumas situações. Em várias séries e filmes apocalípticos, com o fim, o enfraquecimento da autoridade do Estado, os seres humanos passam a matar, a roubar e a violentar uns aos outros. O desejo, seja por lucro, seja por sobrevivência ou por qualquer outro motivo, passa a guiar as ações humanas. Nessas condições de ausência do Estado, o desejo dos seres humanos não possui freios. Assim, o que nos protege da barbárie é a presença de um poder que a todos se imponha e que limite os desejos humanos. Hobbes defendia que esse poder se refletia na figura do soberano, do Estado. Pensemos também em várias situações em que, na ausência do Estado, o crime organizado ou as milícias se impõem, porque o Estado, fora do jogo, dá a possibilidade que aqueles mais fortes se imponham aos mais fracos. O Estado ele tem um papel de justamente tornar equânime os cidadãos e assim que o mais forte, o mais inteligente, o mais rápido não se imponha àquele que não é mais forte, não é mais inteligente, não é mais rápido. Esse é o modelo diádico hobbesiano. O estado de natureza não desaparece com o nascimento do estado social, com o surgimento da sociedade. Ele permanece latente. E quando o soberano se ausenta, a guerra de todos contra todos se impõe outra vez. Eu posso pensar aqui em dois exemplos recentes. E no Brasil, a greve da Polícia Militar no Espírito Santo em 2017, que gerou uma crise de segurança pública no estado, deixando 219 mortos e prejuízos ao comércio. E a greve da Polícia Militar no Ceará, no começo de 2020, que levou ao aumento dos índices de violência no estado.
Esses são dois exemplos de que, quando o Estado se ausenta, a índole desejante dos indivíduos aflora e o máximo que freia o desejo do indivíduo é o outro indivíduo. O medo da morte violenta e a teoria do pacto social. Para Hobbes, o medo institui a racionalidade. A razão, elemento constitutivo do ser humano, e que o diferencia dos outros animais, tem o medo como elemento primeiro e passional. O medo da morte violenta, ele institui a racionalidade, a razão humana, e, de certo modo, é o fundamento da racionalidade. Uma vez instituída a razão, os seres humanos racionais percebem sua pobreza existencial. Avaliam sua situação no estado de natureza, uma situação de miséria, de medo, de imprevisibilidade, uma condição de insegurança constante. Como não há uma força que freie os desejos humanos, todos desejam tudo. O desejo de lucro, de glória, de poder é comum a todos, e os meios para alcançá-lo são diversos. Aqueles com mais força, mais inteligência e melhores meios poderão submeter aqueles que não possuem esses atributos ao seu poder. Contudo, esses poderosos também temerão a todo instante que alguém mais poderoso possa vir e tomar o seu poder, o seu lucro, a sua glória. No estado de natureza, o mais racional é atacar o outro, porque este outro pode me atacar. A razão, assim, informa a situação miserável e amedrontada dos seres humanos. A liberdade restrita do estado de natureza leva a uma condição de medo constante da morte violenta. Os seres humanos, diante desse estado de coisas, decidem, racionalmente, estabelecer um pacto. Esse pacto constitui na abdicação de todos os direitos. O que nós podemos dizer aqui da liberdade irrestrita do estado de natureza? O pacto social, ele faria com que o indivíduo perdesse 95% dessa liberdade. Contudo, sobraria um direito, uma liberdade muito importante, seria o direito à vida. Assim, os homens racionais pactuam entre si, instituindo a vida social, o pacto social, a sociedade. O medo desperta a razão, e a razão leva os homens a pactuarem, a instituírem um acordo de convivência. Há, assim, o estabelecimento do Estado, do soberano, uma racionalidade superior que a todos representa, administrando direitos e liberdades. O Estado, o soberano, proporciona maior segurança aos súditos, neutralizando o medo da morte violenta. A instituição do pacto social representa, assim, um crescimento, um incremento na civilização. A instituição do pacto representa um salto civilizatório, devido à diminuição dos riscos presentes na condição natural. Se na condição natural eu poderia ser morto a qualquer momento, agora que eu tenho a presença do Estado, o Estado protege a minha vida. O que se observa em Hobbes é a passagem de um estado de selvageria, de incivilidade, para um estado de civilização. O estado social, a sociedade, é superior qualitativamente ao estado de natureza. Esta superioridade resulta do fato de que a instituição do soberano causa a diminuição do medo e principalmente o pacto positivo ao direito à vida. Um adendo importante é que em Hobbes a organização política se desenvolve por consentimento. Os indivíduos consentem com o pacto, consentem em frear a sua liberdade irrestrita, em abdicar de parte da sua liberdade, para formar assim a sociedade, o Estado. Mas o sistema é absolutista. A partir do momento em que pactuam entre si, os seres humanos submetem-se ao soberano, deixam a sua liberdade restrita para a proteção do direito à vida. O conceito de liberdade em Hobbes. Por último, cabe aqui discutir o conceito de liberdade que se encontra em Hobbes. O conceito de liberdade negativa. Thomas Hobbes não era propriamente um liberal. Hobbes foi um dos teóricos do Estado absolutista. Contudo, a obra do Hobbes gerou ou permitiu a geração
de mecanismos de gestão do Estado democrático de direito. Sim. Hobbes institui as bases do Estado liberal. A própria lógica da representação tem em Hobbes um dos seus pais. No momento em que o Estado representa o interesse da sociedade. Que interesse é esse em Hobbes? O interesse da sociedade em Hobbes é o interesse do direito à vida. O interesse à preservação da própria vida. Hobbes apresenta o desenho, a estrutura, a institucionalidade do Estado moderno. A gente pode tirar de Hobbes o direito à vida, o direito à liberdade negativa, ou seja, o direito a que eu possa fazer o que eu quiser, desde que eu não afete a liberdade do outro, o direito de fazer o que eu quiser, sem que o Estado interfira na minha privacidade, na minha intimidade. O Estado tem que proteger a minha vida dos outros, da ameaça que os outros representam a ela e da ameaça que eu represento aos outros. Você tem então aí o direito à intimidade, o direito a uma ação autocontrolada, ou seja, eu vou agir, mas vou agir de certa maneira comedido, para que não gere uma ameaça à liberdade ou à vida do outro. O direito à vida constitui a figura do indivíduo, da intimidade, da individualidade moderna. Podemos agora tratar melhor o conceito de liberdade negativa em Hobbes. A liberdade em Hobbes é plena e total de pensamento e de atitudes, desde que não atrapalhe, não invada a liberdade de terceiros, de outros. Os seres humanos possuem direito à privacidade e à intimidade, isto é, os seres humanos possuem direito a um espaço da representação, um espaço da liberdade. Além disso, Hobbes permite pensar no direito de se proteger do soberano, o direito à fuga quando esse não exerce sua função primordial, proteger o direito à vida dos súditos. Hobbes também permite pensar, de certa forma, na diferença entre o poder público e o poder privado. O poder público, o Estado, como a representação no plano da vida pública, da vida política, e o poder privado, a sociedade, como uma representação no plano da intimidade. Então, a liberdade negativa, ela é a liberdade de poder fazer o que quiser sem a interferência do Estado. Em Hobbes, há a entrega, a renúncia do corpo de indivíduos em favor do soberano, para garantir o direito à vida. Uma pequena parcela da liberdade negativa, mas uma parcela extremamente significativa. Eu não tenho mais um direito irrestrito de ir e vir. Eu não tenho mais o direito irrestrito de tirar a liberdade do outro. Eu não tenho mais o direito irrestrito de tirar a vida do outro. De fazer tudo o que eu quiser fazer para manter meus bens, a minha propriedade, para conseguir mais bens, para satisfazer os meus desejos. Mas eu tenho uma liberdade essencial. A liberdade de viver e a liberdade de que ninguém vai influenciar, ninguém vai, de certa maneira, ferir a minha vida. O direito de que o outro ser humano não tire a minha vida para usufruir dos meus bens, das minhas riquezas, das minhas posses. Esse é um ponto muito importante em Hobbes. A natureza da liberdade negativa em Hobbes. Thomas Hobbes nos deixou um legado importante para pensarmos o Estado. Max Weber, por exemplo, séculos depois, vai dizer que o papel do Estado é o monopólio do uso legítimo da força. Isto é, o Estado é o único com o direito de usar da força para frear os desejos humanos, para tirar a liberdade e a vida dos indivíduos, quando esses colocam em perigo a liberdade e a vida de outros indivíduos. Bom, pessoal, termino aqui esses breves comentários sobre a obra de Thomas Hobbes. Espero que tenham sido elucidativos. Obrigado pela atenção.